Bom, rapaziada, você que assistiu o jogo do Corinthians com o Juventude se irritou de novo, né? Como foi em boa parte desse campeonato. É um Corinthians que, beleza, criou uma ou outra oportunidade, que teve algumas questões a se destacar. A escalação do Dorival, ela já pressupunha dificuldades, não contra o Juventude, né? Que tá rebaixado a não sei quantas rodadas, mas, enfim, pelo time. Depois colocando no segundo tempo, né? Você tendo o Thales Magno, na verdade o Thales Magno não começou, né? Junto com o Romero. Aí você teve o Kaique, que acho que é um bom valor ali, que faz a jogada do gol. Você tem o Cauê, que é escalado no gol, que até acho que fez alguma outra defesa e não teve culpa no gol. Você tem um time muito descaracterizado, né? A verdade foi essa. Porque, claro, o Dorival tá pensando na Copa do Brasil. O Cruzeiro, que jogou contra o Santos e tomou 3-0, tirou até mais jogadores dessa última rodada. Porque, ok, nesse momento se justifica. O que não justifica é, de novo, você, diante da torcida, com 30 mil pessoas num jogo que não valia absolutamente nada, em que a galera, obviamente, prioriza, né, o jogo mais importante, né, que é da Copa do Brasil, um jogo que não vale nada, contra o Juventude, não tem apelo, e ainda assim tinha 30 mil lá. O que não justifica é esse Corinthians preguiçoso, irritante, sabe? O Thales Magno, o gol que ele me pede no segundo tempo, cara, é um negócio assim... Se tinha alguma chance, não tinha, né, dele ficar... Mas, pô, o cara arranca, né, na frente do goleiro, aí chuta com uma displicência, com uma preguiça. É o retrato do Corinthians no Campeonato Brasileiro nos últimos jogos. Retrato, aquela jogada do Thales Magno. Então, assim, muita coisa, né, cara? Muita coisa pra mudar, muita coisa pra repensar. Terminou o Campeonato Brasileiro, mas não terminou a temporada. Tem uma Copa do Brasil ali que se avizinha. Finalmente chegou essa Copa do Brasil, porque aí nós vamos ver qual é o verdadeiro Corinthians, né? Porque o Cruzeiro ainda conseguiu elevar o nível até jogos recentes, porque ele estava disputando alguma coisa. O Corinthians largou tem 2 meses. Então eu não sei qual é o Corinthians à Vera. Claro que a postura, até porque, pelo amor de Deus, né? Vai ter que ser diferente contra o Cruzeiro, mas... Caramba, os caras nem conseguiram, tipo, vamos treinar pra ver como é que é jogar pra valer. Não conseguiram fazer isso nos jogos recentes. E aí, cara, é difícil de avaliar qual Corinthians existe hoje. Porque ele não existe há muito tempo, desde aquele jogo das oitavas da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Desde o Paulista, sei lá, eliminou o Atlético Paranaense também, que tava na segunda divisão. Mas, porra, aí chegou na semifinal e aí parou de jogar. E aí, ok, lesões, dificuldades, transfer ban. Pô, Dorival, eu entendo tudo isso, na boa. Mas, cara, o brasileiro era uma chance de preparação. E o Corinthians utilizou essa preparação simplesmente para treinar, descansar, sabe? Só falava na semi da Copa do Brasil e o tempo foi passando. Foi uma cagada esse calendário, ferrou o Corinthians, porque assim, os caras largaram. Com tantos problemas que tem o clube, é de se entender. Mas, cara, pro torcedor é difícil explicar, tá? É difícil explicar. Que esses caras, tipo, vamos escolher um jogo ou outro pra jogar e vamos pensar lá na semifinal. Porque se cai contra o Cruzeiro, o que acontece? Olha a campanha ridícula que fez no Brasileiro. E aí não ganha nada, porque aí terá sido eliminado, vai voltar pro Brasileirão e vai olhar 13º colocado. Gente, o Corinthians não fez 50 pontos nesse campeonato, 47 pontos. O Corinthians ficou atrás do Santos na tabela. O corintiano que estava zoando o Santista, que estava com risco de cair, e correu o risco mesmo, inclusive entrou na última rodada remotamente, mas com riscos ainda de queda, terminou na frente do Corinthians. O Santos terminou na frente do Corinthians. O Corinthians está pegando a última vaga na Sul-Americana. O Corinthians fez uma campanha de rebaixado, gente. Tira 3 pontos do Corinthians, uma vitória ou outra ali. Estaria com 44 pontos. Onde estaria o Corinthians? Imagina a confusão que não estaria o Corinthians nessa última rodada. Então, sim, gente, campanha ridícula. O Dorival, pelo menos nesse jogo, ele reconheceu. Porque ele chegou a dizer, uns jogos atrás, uma campanha muito boa, por tudo que passamos e não sei o quê. Não. Mas hoje ele reconheceu. Estava olhando a entrevista coletiva dele, ele falou que a campanha poderia ter sido melhor, e aí ele justifica, né? Muitas lesões, transfer ban, contratamos só o Vitinho e o Angileri lá no começo do ano, então assim, em 2 janelas 2 jogadores e tal, se justificou por esse lado. E beleza, mas justifica com o que já tem essa campanha, essa postura, esse jeito de jogar? Então assim, eu não consigo defender o Dorival para quem critica ele pela campanha dos pontos corridos. Porque historicamente o Dorival tem problema nos pontos corridos, só que ele ganha Copas. E aí o que faz nesse momento ele
ainda ter uma tranquilidade no cargo é o fato de que reside nele uma esperança de que ele vença a Copa do Brasil. E isso pode acontecer. Ele é um especialista nisso. E o mata-mata tem dessas coisas. Hoje nada indica, tá? Se você me perguntar favoritismo, não vamos nem abrir conversa. Porque o que é favoritismo? Vamos contar para as pessoas. Não é a história que está em jogo. Não é o Corinthians e o Cruzeiro e a gente analisar em confrontos históricos, retrospecto, não sei o quê. Não. Favoritismo, antes da bola rolar, é quem chega melhor. E aí não dá para comparar. Não dá para comparar. Porque o Corinthians ainda assim não vem jogando bem. Ele não vem nem jogando. Ele não vem nem jogando com um jogador que, né, machuca aqui, outro ali e tal. E aí a gente não sabe nem qual é o time titular. Então, assim, não dá pra. Eu não sei qual é o Corinthians. Eu não sei, eu não consigo prever, eu não consigo dizer pra você, não, o Corinthians chegou forte. Não chegou. Porque tem 2 meses que ele não joga. O Cruzeiro, como eu disse, jogou num alto nível até agora. Botou ninguém pra jogar contra o Santos porque tá pensando nesse jogo. Então, cara, quando os dois vão se encontrar, de novo, a magia do mata-mata tem dessas coisas. Daqui a pouco empata o primeiro jogo, ganha no segundo, já era. Ganha uma mobilização e tal. Pode acontecer. O futebol permite isso. Mas bola? Futebol? Então, assim, o Dorival criou uma pressão para si com essa Copa do Brasil e com essas atuações ridículas no Campeonato Brasileiro. Ele falou sobre a escolha do Cauê, né? Enfim, revezamento, que ele estava treinando bem. Falou que a campanha poderia ter sido melhor. Sobre a posição na tabela também. Falou da pressão sobre a Copa do Brasil. Sobre o que o torcedor disse, agora é guerra, na quarta-feira. Sobre o Romero, titular e capitão no jogo. E aí, questionado se ele vai ficar, ele falou que essas avaliações vão acontecer só depois da Copa do Brasil. Esperto, fugiu da pergunta. Minutagem do Memphis. E aí, questão de Garro e Yuri. Ele falou, fugiu da pergunta também. Vão avaliar todo mundo a partir de amanhã, né? E que o Memphis precisava de alguns minutos. Aqui a campanha no Brasileiro, que ele justificou, né? Lesões, transferban. E ele ainda falou, não passamos nem perto do Z4, como em outros tempos. Isso não pode ser comemorado, né? E ele bate numa tecla também, que eu não consigo concordar com o Dorival, de que em vários momentos nós não conseguimos os resultados, mas nós jogamos para tal. Hoje foi mais um jogo em que nós criamos e não fizemos e aí acabamos cedendo um empate. Então o nosso maior problema foi questão de finalização, de efetividade. Botou na conta dos jogadores. Transferiu para os jogadores. A defesa tomou 7 gols nos últimos 5 jogos. Também não soube responder quando foi questionado sobre isso. Sobre a estratégia de Garro e Yuri, daqui a pouco tirar desse jogo e não saber como eles estão, se é uma estratégia para esconder armas do adversário. Fugiu da pergunta também, dizendo que hoje não tem como esconder nada de ninguém, mas que amanhã vão avaliar todo mundo. E sobre aí uma questão mais futuro, nem tão futuro assim, né? Se ele pode usar a base no Paulistão, se ele ficar para o ano que vem, né? Porque, enfim, né, o calendário é todo modificado, ele falou que vai ser não só a base, o que tem à disposição, porque vai ser uma competição muito traiçoeira, que muitas equipes grandes podem cair, serem rebaixadas, e que eles vão ter que jogar muitas vezes com força máxima. Então, é um Dorival que não vai desconsiderar tanto assim do Paulista, só que dia 28 de janeiro começa o Brasileirão. E se descuidar do Brasileirão, cai no Brasileiro. Se descuidar do Paulista, cai no Paulista. E sem poder contratar, porque o transferban ainda não foi resolvido. Então, assim, eu entendo os problemas que, inclusive, não cabem ao Dorival. Ele realmente veio para um pepino, né, para um time que não consegue contratar, com um monte de dívida, com impeachment, com não sei o quê. Eu entendo tudo isso. Mas ninguém obrigou, né? Ninguém obrigou. E outra, o time que ele tem nas mãos não pode ser considerado ruim. É um time caro, inclusive. Então tem que jogar mais. E outra, né? Os caras respeitam essa instituição. E aí? Vamos deixar para jogar quando? Não pode. Não pode. O Corinthians decepciona muito pela sua postura e especialmente por esses 2 meses esperando algo que ainda não aconteceu. Se passar na Copa do Brasil, vou falar aqui, rapaziada, o Corinthians guardou futebol, hein? Guardou futebol nesses 2 meses e mostrou agora. E tá na final, lindo, coisa linda, vamos lá, porque dá para conquistar um título que salvaria muito esse ano, e aí a gente vai avaliar o Dorival Júnior depois. Eu sei que já tem gente querendo ele fora, mas se ele ganhar a Copa do Brasil, acho que o Stab ele não tira. Isso é uma questão que a gente vai tratar mais para frente. Mas a questão é,
Se o Corinthians passa pelo Cruzeiro, bom, aí não é que tudo terá valido a pena, mas ameniza tudo o que aconteceu nesses últimos meses. Agora, se cair, o que eu vou dizer olhando para o brasileiro? Para a tabela, para a campanha? Não vai ter ganhado nada. Ah, chegou na semifinal. Não vai ter ganhado nada. 13º, vai para a Sula ano que vem. E ainda entregou um futebol paupérrimo ao torcedor nos últimos 2 meses. Aí não dá, né? O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!